Uma pergunta, pessoal, bem curiosa, falou assim, Júlio, um estresse pode fazer eu enlouquecer, né? Vamos entender direitinho o contexto, né? Vira e mexe, a gente fala aqui de transtorno de ansiedade, depressão, né? Muitas vezes burnout, né? E geralmente as pessoas que estão numa situação dessa, elas têm esse medo, porque a própria ansiedade, ou o próprio quadro depressivo, né? Ou o próprio burnout leva a pessoa ao extremo da sanidade. Então, às vezes, a pessoa realmente pode ter até um surto por causa disso, né? Eu costumo falar com os pacientes, né? Eu viro e mexe, tem um paciente que tem uma amnésia global transitória, aquele paciente que está muito estressado, de repente ele tem um apagão. Ele esquece às vezes o que estava fazendo, para onde ia, ou alguns ficam perdidos, mas normalmente é um quadro transitório. Óbvio que o neurologista ou o cardiologista vai investigar causas secundárias que podem dar isso, mas grande parte dessas amnésias global transitória no contexto de burnout não vai encontrar nada demais, a pessoa vai seguir a vida dele, né? Por que eu estou colocando essas situações extremas para falar no contexto de enlouquecer, que vocês ficam perguntando, né? E existem, se óbvio que a gente médico não usa esse termo enlouquecer, né? Mas eu entendo que vocês estão perguntando, né? Só ter um surto, ter alguma coisa e acabar ficar com um quadro de transtorno, né, de saúde mental mais grave. Vocês têm que entender o seguinte, a saúde mental é relacionada ao nosso cérebro, né? E como qualquer doença, ela tem alguns fatores de risco. E realmente a gente sabe que o estresse, uma série de fatores relacionados à sua história familiar podem influenciar sim você ter um transtorno de saúde mental grave. Não é só o estresse do seu dia a dia, não é só o fator genético, então é uma série de fatores. Por isso que a gente fala o tempo inteiro da importância de você cuidar da sua saúde mental. Imagine, você cuida do seu coração, eu faço muito vídeo aqui falando, faz atividade física, isso, se alimente bem e tal, AVC, né? Então a gente fala, o cérebro é a mesma coisa. É super necessário quando a gente fala do cérebro, quando a gente fala de saúde mental, a pessoa também tem um controle dessa. E muitas vezes o paciente vai precisar de uma ajuda de um profissional. Eu canso de sair do meu consultório, eu às vezes passo até medicação, porque a pessoa está numa situação extrema e fala assim, agora você vai precisar procurar ajuda do psiquiatra, agora você vai precisar procurar ajuda do psicólogo, estou dando essa medicação inicialmente, mas você vai ter que ter o controle. Isso é o que? É o cuidar da saúde mental. E normalmente saúde mental a pessoa percebe. Muitas vezes ela não procura ajuda por um preconceito. E se você deixar alguns gatilhos serem recorrentes, isso pode sim levar a um surto. Normalmente, as pessoas quando têm quadros agudos ou quadros críticos, elas estão no contexto de um estresse agudo, né? Ou com transtorno de ansiedade, ou com transtorno depressivo, e na maioria das vezes não tratado. Então, para não chegar a essa situação extrema, você que perguntou isso aqui, procure ajuda. O quanto antes, melhor. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.